Olá, se você não me conhece, aqui é Thiago da Silva Primo, sou advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho, com aproximadamente 10 anos de experiência nessa área. A minha ideia com esse vídeo é explicar para você, seja empresário ou funcionário, sobre a medida provisória 936, publicada dia 1º agora, dia 1º de abril de 2020. Bom, e o que essa medida provisória trouxe de novo nos contratos de trabalho? Se você não conhece essa medida provisória, provavelmente você vai ouvir falar dela, porque ela vai impactar diretamente a vida de 25 milhões de brasileiros. Essa medida provisória, ela prevê duas grandes medidas de enfrentamento à crise e de modificações no contrato de trabalho. A primeira grande medida é a suspensão do contrato de trabalho. Significa o seguinte: se o empresário decidir fazer isso e realizar um acordo com o funcionário, ele pode deixar o funcionário em casa e um auxílio emergencial vai ser dado para esse funcionário, ok? A segunda grande medida é a redução da jornada de trabalho e do salário. O que é isso? Imagina que a empresa está lá passando por uma crise econômica, igual está acontecendo, e ela teve uma redução de 50% do seu faturamento. Com isso, imagina-se que ela tenha também uma redução de 50% do tempo de trabalho, da atividade do funcionário. Então ela resolve fazer um acordo com o funcionário com que ele fique 50% do tempo em casa também. E aí nisso, a empresa está sendo obrigada a pagar só 50% do salário, diminuindo o seu caixa, ok? Essa é uma das medidas. E aí eu vou tentar falar um pouquinho das diferenças e como essas medidas já acontecem. Basicamente, o que você precisa saber é que todas essas medidas elas precisam ser feitas por acordo coletivo ou por acordo individual. E para ser rápido nesse vídeo, eu vou falar somente dos funcionários com salário até 3 salários mínimos. Quem recebe até 3 salários mínimos, porque eu acho que vai ficar bem legal falando assim e bem explícito para você. Se você ganha mais de 3 salários mínimos, deixe o seu contato aqui, manda mensagem pra gente que a gente também consegue te explicar como que vai acontecer com você. Mas se você ganha até 3 salários mínimos, presta bem atenção nesse vídeo. E se você assalaria pessoas com até 3 salários mínimos, você vai entender como que vai ser feito isso. Você, como eu disse, você tem duas modalidades. Você é empresário, tem duas modalidades. Ou você suspende o contrato de trabalho, imagina que você não tem atividade, não tem receita mais nenhuma. Você trabalhava num ramo que foi dizimado com a crise e você não está vendendo mais nada. Então você pode suspender o contrato desse funcionário, tá? Por outro lado, se você decidiu fazer a redução, existem 3 grandes importâncias para se fazer: 25% de redução, 50% de redução ou até 70% de redução, tanto da carga horária quanto da jornada de trabalho. Imagina lá. Aí como que isso vai acontecer? Se você é empresário e você precisa realmente aplicar uma dessas medidas, seja a redução ou a suspensão, você vai ter que fazer um acordo individual com o funcionário, se ele ganha até 3 salários mínimos. Você vai fazer um acordo individual com ele, vai escrever isso tudo, vai pedir a orientação, seja da contabilidade ou de um advogado responsável, vai escrever isso tudo com prazo, as condições desse acordo e como que isso vai acontecer. Você vai enviar isso para o Ministério da Economia no prazo de até 10 dias, tá vendo? Esse prazo é muito importante. Em até 10 dias do acordo, você vai enviar isso para o Ministério da Economia e o Ministério da Economia vai fazer o repasse desse auxílio emergencial. E como que é calculado esse repasse? Para ficar bem claro, a gente tem que fazer novamente a distinção das duas grandes medidas. Você tem do lado a suspensão e você tem do lado a redução. Das duas formas, o valor do auxílio emergencial é calculado com a base de cálculo sobre o que o funcionário deveria receber de seguro-desemprego, ok? Então vamos lá. Como que vai ser calculado isso? Você imagina que o funcionário tem aqui a suspensão do contrato de trabalho. Se ele vai ficar diretamente em casa com essa quarentena, sem exercer atividade laboral. A empresa, se ela no ano de 2019 faturou até R$ 4.800.000, o auxílio emergencial, se ela faturou até R$ 4.800.000, o auxílio emergencial vai desempenhar 100% do salário desse funcionário, 100% desse benefício. Esse benefício é calculado sobre o valor do que ele teria direito a receber de seguro-desemprego, 100% disso. Agora, se a empresa faturou no ano passado mais de R$ 4.800.000, o auxílio emergencial
é pago pelo governo 70%, ok? Isso no caso de suspensão do contrato de trabalho. No caso da redução, a gente tem que avaliar o percentual que isso vai ser colocado no acordo. Então você imagina que um funcionário que receba R$ 1.200 de salário, veio recebendo R$ 1.200 e foi convencionado com ele 50% da redução. 50% ele trabalha, por exemplo, se ele trabalha 44 horas, vai aparecer uma tela para você. 44 horas, se ele trabalha 44 horas, ele vai a partir de agora trabalhar 22 horas, correto? E ele vai receber, ao invés de R$ 1.100, vai receber da empresa R$ 550. Aí como que os outros 50% é calculado? Esse funcionário ele teria que receber no seguro-desemprego, ele teria direito, caso ele fosse demitido, um seguro-desemprego de R$ 954, em média. 50% desse seguro-desemprego dá o valor de 477. Então o funcionário ele tem, se o funcionário recebe R$ 1.100, ele tem, em regra, que receber com auxílio emergencial mais o que a empresa paga, no caso de 50%, 1.027, sendo 550 da empresa e 477 desse auxílio emergencial. Bom, e tem mais alguma coisa muito importante para eu ficar sabendo sobre essa medida provisória? Tem sim. O que acontece? Em ambos os casos, seja no caso da suspensão ou caso da redução, a empresa ela vai ter que estipular, e nesse acordo, o tempo de suspensão ou o tempo de redução. Esse tempo pode ser estipulado, por exemplo, 60 dias. E se for estipulado 60 dias, a medida provisória prevê que existe uma garantia da manutenção do contrato por período igual à estipulação do acordo. Então, por exemplo, o funcionário que ficou lá estipulado que no acordo individual dele tenha 60 dias de suspensão, ele fica por mais 60 dias, ou seja, 120 dias, sem poder ser interrompido. Então a empresa não pode demitir ele sem justa causa durante 120 dias. Ok? Essa é uma das grandes importâncias. Existe muita coisa ainda para falar dessa medida provisória. Eu não queria ser muito complexo, demorar muito nesse vídeo, por isso que eu fiz um pouco do apanhado das melhores, das coisas mais importantes que você precisa saber. Se você é empresário ou funcionário e vai ser influenciado por essa medida provisória e tem alguma dúvida a tirar, pode mandar mensagem pra gente. Os nossos canais são esses aqui abaixo. Qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente vai tentar ao máximo, é muito novo para todo mundo, mas isso juntos a gente vai enfrentar, além dessa crise, a desinformação, ok? Um grande abraço para vocês, Dr. Thiago aqui falando. Valeu!